Finalmente, a sua tá linda. Finalmente a fumacinha branca saiu. Subiu na chaminé do Corinthians, né? O Corinthians tem novo treinador. Ontem a gente já tinha falado a respeito do português Vitor Pereira, que foi um nome cravado pelo Neto. E pro Neto cravar, você pode ter certeza que a fonte dele é muito forte, né? Ele é muito ligado ao Corinthians. Tá aí o Vitor Pereira, ele tem 53 anos, contrato vai até o final deste ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ele estava livre no mercado desde quando deixou o Fenerbahçe da Turquia em dezembro do ano passado. Quem apresentou o Vitor Pereira para a diretoria da Inter foi o Kia Jurabichan, ex-representante da MSI, que foi parceiro do Timão entre 2004 e 2006. Será a primeira experiência do Vitor Pereira no futebol brasileiro. O português tem passagens por Porto, Olympiacos da Grécia e Xangai da China. Entre suas principais conquistas estão 2 campeonatos portugueses com o Porto, um campeonato grego e uma Copa da Grécia com o Olympiacos e um campeonato chinês com o Xangai. Pereira também comandou Santa Clara de Portugal, o Al Ahly da Arábia Saudita e o München 1860 da Alemanha. Ele vem para a vaga do Silvinho, demitido no dia 3 de fevereiro após a derrota de virada para o Santos 2-1 na Neoquímica Arena pelo Paulistão. Desde então, o Corinthians vinha sendo comandado interinamente pelo Fernando Lázaro, que está invicto. Invicto, o Fernando Lázaro fez uma boa campanha desde a saída do Silvinho. Mister, eu te pergunto, antes de consultar o nosso Sidney Magal, por que essa, eu não vou dizer tara, mas por que essa vontade absurda de se contratar um técnico português? E hoje eu vi muito corintiano falando, mas eu não conheço o Vitor Pereira. Mas ninguém conhecia o Abel Ferreira quando ele veio para o Palmeiras. Jorge Jesus? Ele era o técnico do PAOK. O Jorge Jesus, quem conhecia ele? Então, é um português que dará ou não certo no Corinthians. É difícil a gente cravar. Você quase respondeu. Não, tô perguntando, daria certo ou não? E outra, o Corinthians, emendando uma segunda pergunta. A gente sabe do trio poderoso do Brasileirão. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Agora já respondeu. O Corinthians faria frente? Faria frente para esses 4 times? São perguntas, não tô afirmando. Essa fera aí, meu. Essa fera. Você falou, já falou quase tudo. O que, por exemplo? Por exemplo. O que eu falei? Não, o técnico, da sua resposta. O técnico que está chegando, o Vitor, ele vem com mais currículo do que o Abel. Mais currículo. Vem com muito mais bagagem em tempos anteriores. Estou dizendo hoje. Sim. Mas ele já chegou. O Abel ninguém conhecia. E não tinha praticamente currículo nenhum, né? Que chegou em 2020. Aí você pega o Jorge Jesus, já tinha um certo nome. O Sapinto do seu time. Também era mais um que veio. Lá, né? Ele olhou pra mim virando zoinho, é ruim, hein? Do seu Vasco. Do Gesualdo. Não, o Gesualdo no Santos foi um fracasso. Santos. Mas acho que são 12, 15 partidas. É coisa passageira. Foi. Mas, Edmar, eu vejo o seguinte. Por isso que eu disse, qual o diferencial dele pro Abel, que deu certo no Palmeiras? Ele chega com mais bagagem. O Abel veio praticamente no anonimato. Agora, por que essa onda de português? Vamos pegar um tempo atrás aí que a onda era argentinos. Isso. Tudo se faz, Edmar, praticamente no futebol, em qualquer outro lugar, se copia quando se dá certo. Quando os argentinos que chegaram, principalmente São Paulo, revolucionando, todo mundo foi na onda de argentino. Aí veio aquela leva de argentino. Apesar que ainda tem um no Atlético Mineiro hoje, né? Sim, o Mohamed. Mas aí veio o Jorge Jesus pro Flamengo. Pô, o homem ganhou tudo. 2019, ganhou tudo. 2019, 2020, ganhou tudo. Aí o Palmeiras contrata um português. Aí o Abel vem e começa a ganhar quase tudo. E todo mundo vai querer ir na onda, porque tá dando certo, né, Edmar? Agora, a questão é, quando você contrata um argentino ou um português, ou linguajar, a comunicação é muito mais fácil do que você pegar um europeu. Ele vai vir aqui com um tradutor, como muitos treinadores no auge, né? Como o próprio Luxemburgo, Luiz Scolari, também não deu, porque é duro você falar, Edmar, com um intérprete. Eu vou dar uma dura em você, eu tenho que dar uma dura no intérprete,
para ele depois transferir. Ele não vai na mesma tonalidade. Então fica uma coisa intermediada, não é igual. Então um português já dispensa esse intermediário. Então ele fala com o jogador e dá para entender. Um argentino fala com o jogador cadenciado, dá para entender. Dá. Então eu vejo por esse lado. Tá dando certo, né? Tanto o argentino como o português. E a comunicação ela não é tão difícil. Eu acho que não é por acaso. Pois não. Portugal hoje tem uma das maiores, tem uma não, né? Tem quase 10 universidades de técnicos, formadores de técnicos. É diferente do Brasil. Tem uma só que é a própria federação que domina o país do futebol, né? A CBF. Lá saíram diversos técnicos gigantescos. José Mourinho, Paulo Fonseca, o próprio Luiz Castro, que estava em negociação com o Corinthians. Eu acho que não é... eu concordo em partes que o Tatinha disse, com a febre, né? Mas não é nada por acaso. Tanto é que os treinadores portugueses, a maioria que vieram para o Brasil, deram certo. Tirando o Gesualdo Ferreira, que é um técnico... não deu certo no Brasil, mas por o onde Ricardo ele passou... também do Vasco também não deu certo. Ah, sim, mas por onde passou o Gesualdo Ferreira na Europa, no Sport, né, ou no Benfica, agora fugiu o nome do time, mas ele foi super bem, só que ele é mais velho, né, que os demais, né, tá quase em fim de carreira, vamos colocar que ele é um Felipão de Portugal, mas eu acho que não é tanto assim nessa questão aí, nessa onda. Contribuiu, mas a formação dos técnicos lá não, mas eu só vou, só para o Igor entender, que eu falei que tudo se copia quando dá certo, mas se está dando certo, não é por acaso. É lógico. Nós não estamos falando só de Flamengo, só de Jorge Jesus. Nós estamos falando de Abel. Estamos falando de Mourinho. Então, são Paulo vários Fonseca. treinadores portugueses. Por isso que eu falei, se copia quando está dando certo. Não é por acaso. E é bom, Então né? é o seguinte, outra coisa, a característica principal do Vitor Pereira, ele só joga com um atacante. Ele não abre mão do esquema tático 3-6-1. Então, pro torcedor do Corinthians não vai mudar muita coisa. Eu acho que ele, até nisso, o Corinthians vai ser um privilegiado. Não, mas Porque eu o acho... Corinthians não tem homem de frente. Vai quem hoje? Jô e Roger Guedes. Você recua o William. Você coloca 6 no meio campo, você coloca 3. Aí o problema pelos é o jogadores... terceiro zagueiro. Não, e pelos jogadores do Corinthians dá certo. E posso falar pra você quem pode fazer o terceiro zagueiro nesse esquema tático? O Fábio Santos. O Piquerez não deu certo no Palmeiras como lateral esquerdo. Mas aí precisa de estatura. Ah, não sei. Eu acho que o Fábio Santos encaixaria ali do lado do Gil e do João Vitor. Precisa de estatura, sabe por quê, Edmar? Se você pegar um terceiro zagueiro que não é tão alto ou não tem um bom cabeceio, as bolas aéreas vão em cima dele. Vai tudo com... Porque hoje, Edmar, você sabe que tudo... Você é estudado e você acaba estudando também o adversário. E você vai em cima do ponto fraco. Aí você vê um zagueiro, como se jogar com 3, você vê um zagueiro que não tem tanta altura, não é bom de bola aérea, é em cima dele que vai a bola. Então, normalmente, quando você joga com 3 zagueiros, tem que ser realmente 3 jogadores que consigam, pelo menos, bolas aéreas. Defender ali, defender, né? Porque se você tiver esse ponto fraco, é ali que vai ser jogada. Bom, resumindo, foi uma boa? Boa. Foi uma boa. Também gostei. E eu também acho que o Corinthians acertou no nome do Vitor Pereira. O Corinthians não tem esse estigma bom, né? De treinadores estrangeiros, né? Pelo menos que eu me lembro, Daniel Passarella horrível no Corinthians. Quanto tempo faz que o Corinthians não tinha um técnico estrangeiro? Eu sei. 12 anos? 16 anos. 16 O último anos. foi o Daniel Passarella em 2005. Que o Roger acabou derrubando o Passarella, chutando aquele pênalti contra o E Figueirense era nas MSI nuvens. também que estava no Corinthians. E como é que pode? O Roger admitiu que fez isso e hoje é comentarista de TV, né? E hoje critica quem bate mal o pênalti. Agora, uma coisa é certa. duro. Por mais que os treinadores, principalmente aqui, brasileiros, ficam criticando ou não estão contentes, né, com essa leva de treinadores estrangeiros vindo, Edmar tem que admitir. Ou eles enquadram no sistema, quer dizer, porque hoje o futebol é coletivo. Antigamente você tinha 2, 3 jogadores que faziam a diferença no seu time, você ia lá, lógico. escalava, dava a camisa, os caras resolviam o seu problema. Hoje precisa de treinador. Você pode ver que todas as vezes que a gente vai fazer jogo, vamos falar até de Paulista aqui, a gente fala quem que tá no banco, quem é o treinador. Era o último anteriormente, pra você saber quem era o treinador. Porque não fazia tanta diferença. É verdade. Era o time. Hoje não, hoje você olha no banco quem que é o treinador. Eu fico imaginando Antes também... fazia a questão no vestiário, né? eu fico imaginando um Dorival Júnior. Todo time que fica sem treinador, o primeiro nome é o Dorival Júnior, nunca ele é contratado. Ele Na só cabeça tava dele ele buraco. falou, acabou, ninguém vai mais me contratar.
Mano Menezes. Mas é questão de se reciclar. Mas tudo bem, eu tô dizendo, você imagina a cabeça desses caras. Tudo bem. Eles devem estar muito chateados. Pô, a gente vai comandar o quê? Chapecoense, Cuiabá. Daqui a pouco esses times vão contratar português também. Por que os brasileiros, os caras... Tem técnico ganha bem, pô. Vai lá em Portugal, então faz a faculdade lá, então. O negócio é diferente. Uma coisa é certa, muitas né, pessoas Edmar? falam. Uma coisa é certa. Aqui, a cultura nossa brasileira é que quando o time começa a perder ou não dá certo, É o técnico. primeiro o culpado é o treinador. Eles acham que mudando o treinador, o time vai ser outro. É um falso engano isso aí. Hoje, se eu tiver um time melhor que o seu, o treinador não faz importância. Ele vai fazer quando os times são equilibrados. Sem dúvida. Quando são parelhos. Aí vem com o esquema tático, acaba surpreendendo o outro. Você neutraliza as principais jogadas, os principais jogadores. E aí faz a diferença o treinador. Mas quando você tem uma equipe que joga com bons jogadores e a outra não tem no mesmo nível, o treinador ali não importa.